Olá, devemos usar máscara ou não? Diante dessa pandemia de coronavírus que nós estamos vivendo, devemos sim, devemos. Essa máscara com certeza ela vai nos ajudar. Eu vi algumas pessoas querendo entrar em lugares públicos, supermercado, farmácia, e não querendo usar a máscara. Mas nós devemos usar a máscara, essa é a verdade. Quando nós estamos usando a máscara, estamos protegendo a nós mesmos e estamos também protegendo a outra pessoa. Alguém disse que nós precisamos agora, por causa do uso da máscara, precisamos aprender a sorrir com os olhos. E por quê? Porque muitas vezes que nós sorrimos, agora a máscara tampa, então só fica os olhos de fora. Então precisamos aprender a sorrir com os olhos. Então, devemos usar máscara ou não? Sim e não. Quando nós falamos dessa máscara que nos protege do vírus, sim. Mas há um outro tipo de máscara que ela prejudica, ela causa danos. E Jesus, ele repudia esse tipo de máscara. Em Mateus capítulo 23, Jesus tem um duro discurso, ele tem diante daquelas pessoas que usam máscaras. E ele diz ali nesse capítulo 23, por 7 vezes, ele diz: ai de vocês, mestres e fariseus hipócritas. Os artistas, eles eram chamados de hipócritas, os artistas daquela época. E por quê? Porque os artistas, eles cobriam seu rosto com uma máscara. Então, quando eles iam divertir o rei, quando eles iam se apresentar na corte, então eles colocavam suas máscaras e faziam as suas piadas e se tornavam pessoas engraçadas, mas era um personagem que eles estavam fazendo. Então essa linguagem que Jesus está falando, ele está falando das pessoas que usam máscaras e os hipócritas. Mas o que o dicionário fala sobre os hipócritas? Olha só, interessante, o dicionário diz assim: hipócrita, aquele que demonstra uma coisa quando sente e pensa outra. Aquele que demonstra uma coisa, mas que demonstra outra. Que dissimula sua verdadeira personalidade. Quase sempre por motivos interesseiros ou por medo de assumir sua verdadeira natureza. Qualidade ou sentimentos que não possui, fingido, falso, dissimulado. O dicionário fala isso sobre os hipócritas. Mas também a hipocrisia, o que o dicionário fala sobre a hipocrisia? Então a hipocrisia é o ato de fingir crenças, virtudes, ideias, sentimentos que a pessoa, na verdade, não possui, frequentemente exigindo que os outros se comportem dentro de certos parâmetros de conduta moral que a própria pessoa extrapola e deixa de adotar. É isso que o dicionário fala sobre a hipocrisia e sobre os hipócritas. Os mestres e fariseus, eles mostravam ao povo, ou eles se mostravam ao povo aquilo que eles não eram. E isso desagrada a Deus. Em Mateus, então, no capítulo 23, no versículo 27, Jesus diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície.
Jesus falou claramente, abertamente sobre isso, porque ele repudia esse tipo de comportamento daquela pessoa que usa máscara e se apresenta aquilo que ela não é. Então ele disse que eles pareciam túmulos quando são pintados de branco. Então por fora é bonito, mas por dentro a podridão, a imundície, é isso que é por dentro. Então a hipocrisia, ele torna a pessoa podre por dentro, mas por fora ele se mostra uma pessoa que verdadeiramente ele não é. Existe uma diferença do que você pensa de uma pessoa e daquilo que ela é verdadeiramente. Nós podemos pensar mal de uma pessoa e ela não ser nada daquilo que nós pensamos, e isso não é bom. Mas muitas vezes aquilo que a pessoa se diz ser, aquilo que aparenta ser, ela não é aquilo que aparenta ser. Quando nos apresentamos ser o que nós não somos, é para agradar o nosso próprio ego, o nosso próprio eu. Então eu me apresento de uma forma para que eu quero impressionar, de uma forma eu quero mostrar a todos, mas aquilo que eu não sou. Essa é a verdade. E Deus não gosta disso. E quando agradamos o nosso ego, nós vamos desagradar ao nosso Deus. Essa é a verdade. O que temos para esconder? Essa é uma pergunta que precisamos fazer para nós mesmos. Por que eu preciso colocar uma máscara e me esconder atrás de uma máscara? Ou seja, atrás de uma hipocrisia. O que eu tenho para esconder? O que eu sou? O que eu faço? O que eu penso que eu não quero que as pessoas saibam? E por que nós escondemos essas coisas das outras pessoas? Por que o hipócrita então se apresenta de uma maneira que ele não é? Porque ele está se escondendo atrás de uma máscara. Por que ele faz isso? Bom, só vamos nos esconder quando sabemos que aquilo é errado. Aquilo que nós estamos fazendo é errado. Então, se nós sabemos que o nosso comportamento é errado e eu quero que as pessoas me aprovem, então eu vou me apresentar para as pessoas, mas não como eu sou. Eu vou me apresentar de uma forma muito diferente. É isso que os fariseus estavam fazendo, e por isso que Jesus diz 7 vezes a eles, 7 vezes: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Então ele fica repetindo isso, daquilo que eles estão fazendo. Olha só, interessante aqui em Mateus capítulo 23, versículo 14, diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. Então eles iam às casas das viúvas e para fazer visitas às viúvas e faziam longas orações ali, mas para quê? Para devorar o que ela tinha, apenas para comer, apenas para comer. Sabe, muitos não sabiam disso, mas ninguém engana Deus, ninguém engana a Deus, essa é a verdade. Vou contar uma coisa triste para você. Eu soube de um caso de um líder de uma igreja, e olha, eu vou dizer para você que esse líder era uma pessoa, vamos pôr aspas no que eu estou falando aqui, cheio do Espírito Santo. Era uma pessoa muito avivada. Então era uma pessoa que tinha um respeito dos irmãos dentro da igreja. Uma vez houve um problema, um assalto, e ele teve que ir na delegacia para poder registrar um BO. Foi ele, a sua esposa e a sua filhinha de 3 anos de idade. E quando eles estavam ali naquela delegacia, então a criancinha viu um policial. Então ela, com 3 aninhos de idade, ela foi até o policial e perguntou, falou assim: o senhor é polícia? Então o policial disse para ela: sim, eu sou polícia. E ela disse assim: você pode prender o meu pai? Porque ele bate na minha mãe.
e eu fico triste. Sabe, meus irmãos queridos, muitas vezes nós estamos vendo pessoas nesse nível, fazendo as coisas, mas se escondendo atrás de uma máscara e se mostrando ser aquilo que não são. Foram essas pessoas, os fariseus, que criticaram Jesus o tempo todo, que falavam mal de Jesus. Quando Jesus estava falando uma certa vez com muitas pessoas, eles criticaram e chegaram para os discípulos dele e disseram: o seu mestre fala com pecadores. Puxa, eles estavam num estado de santidade tão grande e eles estavam criticando aquilo que o Senhor Jesus Cristo estava fazendo, mas eles não eram nada daquilo. Eles eram mais pecadores do que aquelas pessoas que Jesus estava conversando com elas. Essa é a verdade. Por isso, há uma característica que parece uma característica de um hipócrita. São as críticas, como o hipócrita gosta de criticar os outros. Parece que ele tem prazer em ficar falando dos erros dos outros, apontar as falhas dos outros, mas é porque eles têm uma máscara. Porque se ele tirar a máscara e se todos verem como ele realmente é, então será ele o criticado, mas para não ser criticado, ele se esconde atrás daquilo que ele não é. Sabe, meu irmão e minha irmã, seja quem você é, seja quem você é, não use máscara, nesse caso não. Sabe, para se proteger do vírus, sim, mas não use máscara para poder se esconder atrás de uma máscara e mostrar aos outros aquilo que você não é. Seja verdadeiro com as pessoas e consigo mesmo. Seja verdadeiro com as pessoas e consigo mesmo. Isso é muito importante. Eu vou te falar uma verdade. Talvez sendo verdadeiro, sabe, você talvez não vai ganhar muita simpatia. Sabe, você talvez não ganhe muita simpatia. Mas se você agir como um homem de Deus, uma mulher de Deus, e ser verdadeiro naquilo que você é, agindo dessa forma, com certeza você ganhará a simpatia de Deus. E é a melhor da simpatia que podemos ganhar. Eu não estou falando para a gente ser aqueles que vão ficar falando tudo, falando todas as coisas. Nós temos que pensar naquilo que nós vamos falar. Essa é a verdade. A Bíblia diz: há tempo de falar e há tempo de calar. Sabe, não é a pessoa, quando fala ser verdadeiro, ela não ser super sincero e ficar declarando tudo. Tem coisa que a gente tem que pensar antes de falar. Agora, eu não tenho que mostrar para você que eu sou aquilo que eu não sou. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E parece que as pessoas gostam disso. Eu tinha um conhecido e ele era um vendedor. Então ele disse que determinados clientes que ele ia, ele alugava carro. E ele alugava um carro bem de luxo, para que quando ele chegasse lá na frente, ele descesse daquele carro. Então ele ia vender o seu produto. E muitas vezes ele era muito bem atendido por aquela pessoa que ia comprar, pelo fato de estar chegando com o carro que ele estava chegando. Parece que tem pessoas que querem ser enganadas. Bom, isso não vai agradar a Deus também. Isso não vai agradar a Deus. Eu não tenho que ser aquilo que eu não sou. Esta é a verdade. Para encerrar, meu irmão, eu vou ler 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, em duas versões. A primeira versão diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O mesmo versículo na tradução da Bíblia em linguagem de hoje diz assim: portanto, todos nós, com o rosto descoberto, sem máscara, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai se tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Meu irmão e minha irmã, devemos estar com o nosso rosto descoberto. Essa é a verdade.
Vai acontecer mudanças em nós? Vai, porque o Espírito de Deus vai produzir mudanças em nós. Mas não queira ser aquilo que você não é. Essa é a verdade. Não queira ser aquilo que você não é. Quando você se apresenta de uma forma que você não é, você está sendo apenas um hipócrita, aquele que está colocando uma máscara. E isso não agrada a Deus. Vamos orar? Maravilhoso e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, pedimos que o Senhor nos ajude a ser aquilo que somos, Pai amado. A Tua palavra diz que o Senhor vai nos transformando de glória em glória. Obrigado por essa transformação que o Senhor nos ajuda, Pai amado, a acontecer em nós, pelas palavras que vão mudando em nossas bocas, Pai, pelas nossas ações e reações, Senhor Deus amado. Oh Deus, muito obrigado por nos ajudar a mudar. Mas não é com isso, Senhor Deus amado, que nós temos que nos apresentar às pessoas de uma forma que nós não somos. Essa é a verdade. Eu sei que isso não vai agradar o Senhor. Por isso pedimos, nos ajude a sermos aquilo que somos. Se vamos ganhar a simpatia das pessoas, se vamos ganhar o respeito das pessoas, Senhor Deus amado, isso não importa. Importa que ganhemos, Senhor Deus, a simpatia da parte do Senhor. Assim pedimos a sua bênção e direção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Da minha parte, um grande abraço a você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.